E aí, galera, beleza? Vamos aí para mais um Mergulhando na Palavra. A gente falando sobre o livro de Neemias, né? E a gente vai esperar um pouco a galera chegar, né? E daqui a pouco nós já começamos, beleza? E aí, tudo bem, Daisy? Você tá boa? E aí, Alexandre, tudo certo? Como é que tá? Túlio, maravilha, a galera já tá entrando. Alguns ficam, alguns vão e vêm, tudo bem, não tem problema. O livro de Neemias é um livro muito interessante, né? Muito interessante, porque ele fala de um tempo onde o povo de Israel estava reconstruindo a sua vida. E nós estamos aí começando, né? Reconstruindo, pensando nessa reconstrução, olhando a situação que nós nos encontramos e vemos que realmente há uma dificuldade gigantesca, há uma destruição, né? E a gente agora tem que receber as notícias que temos recebido e a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então o livro de Neemias tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo aqui. E aí, Luiz, Saskia, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Então, o livro de Neemias, além de ser um livro que trata de liderança, porque Neemias foi um líder, né? Ele trata também de reconstrução, de recomeço. Então, a gente precisa desse subsídio para que a gente possa dar aí continuidade à vida e saber o que fazer, como fazer, quando fazer, por onde começar, né? E Neemias ele nos dá esse aparato, né? A gente viu na semana passada que Neemias recebeu notícias difíceis de um irmão dele, que a terra dele, o povo dele, estava desolada, estava tudo destruído, e o povo estava em grande miséria, as portas da cidade quebradas, queimadas, os muros derrubados, e os inimigos entrando e saindo, tanto é que a gente vê vários inimigos tendo livre acesso à cidade de Jerusalém, né? O povo com grandes dificuldades, porque a cidade sem proteção, não dava daquele povo pensar em edificar nada, não havia proteção na cidade, então não adiantava querer começar algo que seria roubado tão facilmente, né? Então ele vai, chora e lamenta por alguns dias, e ele jejua e ora, e esse período de jejum e de oração de Neemias durou 4 meses. Ele teve 4 meses de jejum e oração, de consagração e de orações na presença de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora, estamos indo para o 5º mês, né, dessa situação que a gente vive no mundo inteiro, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui no Brasil a gente parece que sente isso de uma maneira diferente, assim como todo o país do terceiro mundo, tendo em vista a dificuldade dos recursos, os recursos são parcos. Então, Neemias estava na mesma situação da gente. Jerusalém tinha passado por um cativeiro de 70 anos, o povo estava voltando, isso era mais ou menos 539 a.C. Esdras e Zorobabel e Josué, né? Eles já tinham vindo, né? Para começar, Ageu já tinha vindo e agora Neemias veio numa segunda remessa, num segundo povo, para construir os muros de Jerusalém. Então vamos orar para a gente dar começo aqui no nosso estudo, tá? E a gente vai ler depois o capítulo 2. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Queremos te pedir ser conosco. Senhor, fala conosco através de tua palavra e que saímos daqui diferente de como entramos. Que possamos receber, Senhor, subsídio para viver aquilo que tu tem preparado para a gente e que a gente saiba lidar com as adversidades tendo resiliência, Senhor. Nós temos falado há muito tempo que a igreja hoje ela é frouxa, a igreja hoje ela é
Senhor, despreparada para passar por tribulações, e Tu estás nos dando essa oportunidade, então, que nós sejamos sábios, Senhor, e possamos dar aí continuidade à Tua obra, mesmo em meio a tribulações como essas que estamos vivendo. Te agradecemos pela dom, pela graça, pela provisão, pela Tua presença sempre conosco, e é em nome de Jesus que nós oramos. Vamos ler aqui o texto. Neemias vai a Jerusalém em missão. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, para a casa que eu houver de ocupar. E o rei me deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, o que, ouvindo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Avaliação dos muros de Jerusalém. Cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale até a fonte do dragão e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei adiante até a porta da fonte, a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós, ó triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus me fora favorável. E bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as suas mãos para a obra. O que, ouvindo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então a gente vê aqui que existe toda uma sequência de acontecimentos e de fatos que levam Neemias a ter a possibilidade de começar a fazer alguma coisa. Ele termina o capítulo 1, na Bíblia, dizendo ao Senhor: Senhor, me dá graça para que eu possa fazer alguma coisa, me dá graça para que eu possa edificar aquilo que foi destruído. E logo no capítulo 2, esse intervalo de tempo que durou 4 meses, a gente vê Neemias entrando
na presença do rei da Pérsia, Artaxerxes, e levando o rinho, como era de costume ele levar ao rei. E o rei olha para ele e diz assim: por que a tua cara está triste se tu não estás doente? Então, a primeira grande situação que a gente vê aqui, né, e que historicamente, culturalmente já era um empecilho, é que nunca ninguém poderia chegar diante do rei da Pérsia entristecido. Você não podia chegar diante de um rei, principalmente de uma cultura como a cultura persa, com cara triste. Você teria que chegar lá para servir o rei, e o rei exigia que você tivesse de bom ânimo. E Neemias chegou com uma cara que o próprio rei, olhando para ele, falou: o que aconteceu com você? Ele sabia, a Bíblia diz que ele temeu quando o rei falou isso, porque ele sabia que a pena era a morte. Mas ali a boa mão do Senhor já estava intervindo. E a palavra de Deus diz que Neemias, ele orou e disse ao Senhor. Aliás, ele orou ao Senhor e disse ao rei. Então, aqueles 4 meses de oração, a expectativa que ele tinha com a oração dele e que abriu a porta para que o rei o chamasse, para que ele pudesse estar na presença do rei e para que o rei o indagasse o porquê que ele estava triste, logo já foi respondida da parte de Neemias com uma objetividade incrível. E a gente precisa entender isso, queridos. Em primeiro lugar, a gente precisa ser objetivo nas nossas coisas. A gente precisa ser objetivo naquilo que a gente quer. A gente tem que ser claro em relação à missão que Deus nos deu. A gente tem que entender quando as portas se abrem e não ficar titubeando, né? A gente precisa entender que a nossa tristeza, quando ela vem do Senhor, ela produz fruto de arrependimento. E Neemias aqui não estava triste porque o salário dele estava baixo, ou ele não estava triste porque a situação estava difícil para ele, porque ele olhava e falava assim: pô, o rei não liga para mim, ou então eu estou aqui como... Não, ele estava triste por causa daquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, daquilo que ele entendia que era a vocação dele. Então, quando nós nos entristecemos por conta daquilo que nós vemos, não nos deixando ficar indiferentes às situações que Deus compartilha conosco, a gente pode ter certeza de que as nossas orações serão atendidas. A Bíblia diz que tudo o que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos atende. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para que nós dessemos fruto e fruto que permanecesse. Ele nos designou para isso. E se esse fruto permanece, aquilo que a gente pede diante do Pai é respondido. O Pai vô-lo concederá. Se a gente pede pelo nome de Jesus, Ele nos concederá. Então aqui Neemias usou o princípio bíblico. Ele não estava buscando os seus próprios interesses, ele estava buscando os interesses do reino, da continuação do reino, da continuidade da obra de Deus. E naquele tempo a obra de Deus era justamente essa, que o povo de Israel pudesse de novo voltar a Jerusalém para que as profecias se cumprissem, para que eles preparassem o Antigo Testamento, para que eles preparassem o ambiente, a atmosfera, para que eles se juntassem a todas as circunstâncias que se aglomerariam para a vinda do Senhor, né? Se você for olhar, né, a religião judaica ela foi fortalecida depois do período de Neemias, né? No período do silêncio profético, após Zacarias morrer, né, a religião judaica ela tomou uma proporção muito forte, ela se fortaleceu e isso foi o que aguentou, aquilo que sustentou o povo de Judá durante todo o silêncio profético, diante de todo o tempo que aquele povo não recebeu uma palavra profética. A religião conseguiu suportar eles. Então, quando Jesus estava para voltar, uma das características que era oportuna para que Jesus voltasse é que o judaísmo ele já tinha tido seu aclínio, ele já tinha ele tinha crescido, mas ele estava agora declinando. A religião judaica ela estava agora num momento muito difícil também. Quando Jesus veio, né, e começou a pregar o evangelho, a religião judaica ela estava com uma situação muito delicada, muito complicada. Então, isso proporcionou a facilidade de que
Jesus ele precisava para que ele pudesse pregar. E aqui a mesma coisa aconteceu com Neemias. Quando o rei indagou a ele o que estava acontecendo, ele falou: como que eu vou ficar em paz, como que eu vou ficar alegre, se a casa onde o sepulcro, a cidade onde o sepulcro dos meus pais, aonde eles nasceram, aonde eles viveram, aonde nós fomos gerados, como que nós vamos estar felizes? Está tudo destruído, né? E muitas vezes, sabe o que acontece com a gente, não só nesse tempo agora de pandemia que estamos vivendo, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar desse jeito, a gente não consegue enxergar a dificuldade que os outros estão passando, e a gente olha muito para os nossos próprios problemas. E a Bíblia, ela sempre nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, eu aprendi um princípio que, se você entende esse amor, se você vive esse amor, se você se preocupa com o outro, se você considera o outro superior a você, se você entende que as coisas dos outros são importantes, se a vida do outro é importante, você quer que a vida do outro possa se desenvolver, se você é um aporte de amor para ela, Deus ele te dá a condição para isso. Não é aquele jargão evangélico que diz: se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas, você não precisa fazer nada por você. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que se você olha para o outro e quer o bem do outro, quer o desenvolvimento do outro, se você quer que o outro possa se desenvolver, crescer como um ser humano, como um cristão, como uma pessoa melhor, se você quer que a família dele seja restaurada, restituída à sua vida e tal, Deus vai te dar condição para que você possa fazer alguma coisa. Ele vai abrir portas para você, porque ele encontra em você um coração generoso, para que você faça alguma coisa por ele. Não é que você vai ficar parado, não sei fazer nada, e vai vindo o vento, as coisas que você precisa, e aí você vai cuidar do outro. Não, você vai ter condição, Deus vai te dar oportunidades, Deus vai te dar recursos, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar dons, e esses dons vão ser usados tanto na tua vida quanto na vida do outro. Porque Deus, ele diz: ama o próximo como a ti mesmo. Então cuida do próximo como você cuida de você, porque eu estou com você. Então, isso aconteceu com o Neemias, né? E aí Neemias rapidamente disse: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço que me envies ajudar, né, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, olha como Neemias também conhecia os princípios espirituais que se refletem nos princípios naturais. Hoje em dia, tem pessoas que não querem mais serem enviadas, elas mesmas se auto-enviam, né? Elas se autoproclamam, elas se autodenominam, né? Eu não espero mais o tempo do envio, eu não espero mais o tempo, né, do sim de Deus, da aprovação de Deus, né, do amadurecimento da minha vida. Não, eu vou porque eu posso, eu quero, eu consigo, eu aconteço. E assim está acontecendo. E Neemias não, Neemias olhou e disse: se é do agrado do rei, claro, ele era um escravo, ele era um servo da corte, mas ele sabia que ele ia precisar de todo o aval do rei para fazer alguma coisa. Ele não podia ir lá de qualquer jeito, ele precisava do aval do rei. Então, o rei chegou, e o rei estava junto com a rainha estava sentada do lado dele. Alguns teólogos dizem que a rainha também influenciou, né, na decisão do rei, falou: olha, realmente a gente precisa fazer alguma coisa. A maneira como a Pérsia pensava o seu império era diferente do modelo babilônico, né? A Pérsia, ela tinha uma visão um pouco diferente, ela queria realmente que o povo vivesse na sua terra e pagasse tributo. Então o rei persa olhou e disse: bom, quem sabe é uma boa oportunidade, né? Mas em tudo isso estava a mão de Deus. E aí o que acontece, né? Neemias, ainda com muita sabedoria, olha para o rei e diz: então manda cartas, né, para que os governadores que estão além do Judá me permitam passar e chegar até lá, e também me manda cartas para que eu possa ter recursos, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente precisa fazer, para conseguir madeira, para conseguir o que eu preciso. E o rei concedeu essas cartas para Neemias, e ele foi. O que isso quer dizer? Gente,
O sobrenatural, ele mexe no natural. Deus, ele vai usar a gente que vive no aqui e agora, no tempo real, na vida real. Ele vai usar coisas reais. Não é tudo que vai acontecer de maneira pirotécnica, de maneira prodigiosa, de maneira milagrosa. A gente tem que considerar também isso, milagres de Deus. A gente tem que considerar portas abertas no meio de uma dificuldade como milagres de Deus. A gente tem que considerar que o remédio também ele funciona, né, e muitas vezes funciona por causa da graça de Deus. A gente tem que entender que Deus usa homens e mulheres, e esses homens e mulheres, eles são anjos do Senhor enviados por Deus para nos auxiliar. Então a gente tem que entender que o milagre de Deus, ele não é só aqueles que você vê acontecer, tanto na Bíblia quanto na vida real, existe também, ainda acontece. Deus é um Deus de milagres ainda hoje, porque ele é imutável, ele continua agindo no meio de nós, né? Então ele faz ainda coisas sobrenaturais, coisas prodigiosas. Eu acredito nisso piamente. Já vi uma criança ressuscitar nos meus braços, já vi cego ver, né? Pessoas com problemas de visão terem as suas vistas abertas. Eu já vi muitas coisas acontecendo. Porém, eu também não posso excusar a maneira como Deus age através do dia a dia, das coisas que não são tão visíveis, que não são tão notórias. Se você não entender isso, você não vai viver plenamente tudo que Deus tem. Olha só o que aconteceu. Neemias pediu uma carta. Ele pediu uma carta para o rei. Fala para o rei. Fala para os governadores. Fala para o Asaf, que era o dono da madeira, que cuidava da tua madeira, rei, para ele me dar alguma coisa para eu poder fazer lá. E ainda o rei mandou um exército junto com ele, soldados, né, para poder proteger Neemias naquela caminhada, porque era um ambiente belicoso, era um ambiente de lutas, era um ambiente de guerras. Então a gente tem que entender que a gente está no meio de uma batalha, de uma guerra, né? Tudo isso tem interesses, existem vários interesses, né? E aí você olha, você vai chegando aqui mais para o capítulo, no versículo 11 e 12, né? Você vai vendo, né, o quanto que tinham pessoas ali que tinham interesses escusos em relação à situação que estava ali acontecendo. É isso mesmo, Josiane, né? Nós temos que ver o detalhe, né, como tu escreves aqui, do nosso dia a dia, e que nos mostram realmente a grandeza de Deus, né? Mas olha só, né? Neemias agora, ele estava usando de todos os atributos que ele poderia usar para que aquilo que Deus colocou no coração dele pudesse se concretizar. E a gente tem que entender isso. Às vezes a gente fica esperando que o céu se abra, uma luz venha, um anjo desça com um pote de ouro. Gente, eu acredito que Deus pode fazer isso, ele pode fazer qualquer coisa, mas é isso realmente que é necessário? É isso que é preciso? Nós chegamos a esse ponto ou ainda não chegamos a esse ponto? Né? Eu acredito que Deus não faz nada sem necessidade, né? Tudo que Deus faz existe um porquê, um para quê, existe um propósito, existe uma série de consequências. E nós temos que entender isso, né? Então, o que acontece? Neemias agora ele tem tudo que ele precisa para ir, ele vai, né? E isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Quando a gente está pronto para ir, a gente tem que ir. Não adianta aí ficar protelando, procrastinando. A gente hoje vive também nesse tempo de uma procrastinação gigantesca. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que começar a viver o meu chamado, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que me desvencilhar do celular. Mas eu não começo nunca. Eu tenho que cuidar da minha saúde, mas não começo nunca. Agora Neemias, que tem tudo, ele pega assim, agora eu vou. E ele vai. E ele chega em Jerusalém, e ele teve 3 dias ali, e a Bíblia diz que ele não falou para ninguém o que Deus colocara no coração dele. Eu quero usar isso, queridos, para te alertar de uma coisa. Você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 10, verso 16, eu preguei esses dias sobre isso, sobre os 3 estágios da ovelha, né? A ovelha perdida,
que não tem pastor e que Jesus se compadece, a ovelha achada, que já ouve a voz do pastor e o segue, em João 10, 27, e a ovelha que é mandada para o meio de lobos. Aí já é uma ovelha treinada, é uma ovelha capaz de se proteger, é uma ovelha que já adquiriu experiência, que já ficou madura, que sabe que está numa guerra, que sabe o propósito pelo qual ele foi chamado. Então, a gente precisa entender isso. Tem coisas que a gente tem que guardar no nosso coração e a gente tem que averiguar todas as coisas antes de expô-las. A gente precisa ser pronto para ouvir e tardio no falar. Eu vejo um monte de gente que fala pelos cotovelos. E eu já fui assim. Só que eu tomei na cabeça por causa disso. Em muitos aspectos. E você tem que entender aonde você está, o que está acontecendo de fato. Neemias tinha recebido notícias, mas agora ele estava em Jerusalém. Ele tinha recebido impressões, e muitas vezes você se precipita e você recebe notícias, e você recebe reportes, como é que eu vou explicar isso? Relatórios. Você recebe relatórios de pessoas sobre outras pessoas, sobre algumas situações, só que essa é a visão dela, não é a sua visão, não é a realidade muitas vezes. E você tem que estar atento à realidade. Então Neemias chegou ali e ele saiu de noite, levou uns poucos homens com ele, não falou para ninguém o que Deus colocou no coração dele e saiu. Foi andando, olhando, percebendo, analisando, verificando se realmente aquilo que ele tinha no coração tinha a ver com aquilo que estava acontecendo. Se realmente aquilo que ele planejara iria funcionar. Ele teve que ter uma análise real daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele ia se meter. E para isso, às vezes, na maioria das vezes, você tem que estar quieto, você tem que estar, pensando, você tem que estar observando. Você tem que ter bom senso, irmão e irmã. Porque não é porque funcionou com A que vai funcionar com B, não é porque funcionou com Ciclano que vai funcionar com Beltrano. E muitas vezes tem um monte de gente que está à tua volta ele não quer o teu bem, ele não quer que te ajudar nisso, ele não quer que as coisas, ele quer te criticar, ele quer te prejudicar, ele quer saber o que está no teu coração para ou copiar o que você vai fazer ou para te dar uma rasteira. Muitas vezes isso acontece para usar contra você mesmo. Então Neemias, ele precisava ter essa experiência, ele precisava saber o que estava acontecendo. Ele diz aqui no versículo 16, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Havia já uma galera fazendo alguma coisa, havia já pessoas já envolvidas com alguma coisa, haviam lá pessoas que eram importantes naquilo que Neemias ia fazer, mas ele não tinha declarado coisa alguma a ninguém. E muitas vezes a gente precisa ser prudente, como Neemias foi, como Jesus nos ensina. Seja prudente, meu irmão. A prudência, ela é algo indispensável nesses dias. Tem alguém que chega para você e diz assim, não, eu vou te dar um dinheiro para você fazer isso, ou então eu tenho uma oportunidade maravilhosa, e aí você já se enfia de cabeça. Eu vejo isso muito em relacionamento também. Tem um monte de gente que começa a se relacionar, porque ele olha e vê a pessoa, e a pessoa, ela cita meia dúzia de versículos, e ela se veste de uma maneira adequada, e ela aparenta ser uma pessoa boa, e a pessoa já se entrega, já se enfia, já abre o coração. E não é assim. Não pode ser assim. Você tem que comer 1 quilo de sal. Você tem que andar com essa pessoa. Quantos relacionamentos eu já vi acontecer de mal. Já vinha terminar mal por conta disso. Quer ver um outro erro do caramba que você comete? Um erro gigantesco que você comete? Quando você olha um pregador, um pastor, algum irmão que tem um chamado, mas você não anda com ele, você não conhece, você não sabe quem ele é, você nunca viu ele mais gordo, mas aí você vai numa pregação, ou você assiste uma pregação na internet,
E você olha e você diz assim, nossa, esse homem é um homem de Deus. Você não sabe se ele é um homem de Deus. Você pode dizer, esse cara prega bem, ele tem um conhecimento profundo da palavra. Mas você dizer que ele é um homem de Deus, olha, você tem que primeiro andar com ele, caminhar. Né? Quantos homens de Deus aí que pregam maravilhosamente bem e que estão na internet, que estão em adultério, passando pelo quarto, quinto casamento. E não foi ele que sofreu, foi vítima. Não, o que acontece é que ele foi o causador da confusão toda. E aí, Charles, paz, tudo bom? Paz, gaúcho. Então, você tem que ter essa manha, você tem que ter esse posicionamento. Uma outra coisa, você também tem que guardar o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tem um monte de gente que vai soprar um monte de coisa no teu ouvido, você tem que ser firme. Deus me falou isso, eu vou viver isso. Se foi Ele que me falou, você tem certeza que Ele me falou, você tem que ir adiante. Você não pode esmorecer porque o outro diz para você não fazer. Você tem que entender isso. Né? Aqui Neemias não falou para ninguém o que Deus colocava no coração dele, nem para o sacerdote, nem para o magistrado, nem para o judeu. Então você tem que entender, tem coisa que você tem que guardar para você. Coisas que você tem que primeiro avaliar claramente, preparar tudo para que aí você possa ir adiante. Então ele começa a mostrar para aquele povo ali o quanto que eles estavam realmente numa situação terrível, né? Então eles disse, bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas a fogo, vinde pois e edifiquemos o muro de Jerusalém para que não estejamos mais em opróbrio. Então ele não diz assim, ó, então vocês vão agora construir o muro. Não, ele diz, vinde pois e edifiquemos, ele se inclui. E aí entra uma porção da Escritura que é muito interessante, que você aprende a ser um líder dentro da Escritura diferente da liderança do mundo. Porque existem chefes e líderes, né? Existem chefes e líderes. Líderes têm discípulos, chefes têm subordinados. São duas coisas totalmente diferentes. E se você quer ser um chefe, você nunca vai ter discípulos, seguidores, pessoas que vão estar com você, que serão seus amigos, estarão junto no mesmo barco que você. Você vai ter gente ali que vai estar ali esperando alguma coisa de você, se você não der, ele vai vazar. Agora, se você é um líder, você vai estar junto. Você vai estar fazendo as coisas juntos. Você vai aprender a liderança servil com o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 13 que o maior serve a todos. Ele tirou as suas roupas no dia da Santa Ceia, porque havia uma disputa de interesse, havia ali, entre os próprios discípulos, quem que seria o maior, quem que seria o melhor, né? Só um pouquinho. Gente! Faz menos barulho. Estou no meio da live. Então, o que acontece? Ao vivo é assim, né? Então, o que acontece? Jesus ele tira suas roupas e havia uma disputa entre os discípulos para saber quem era o maior, quem era o que ia sentar à sua direita, à sua esquerda, quem que estava ali, que ia ser o chefe de todo mundo. Jesus olha para os caras e fala assim, pô, eu não acredito, o último dia que eu estou com vocês, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam que o que está acontecendo aqui, vocês vão ter que guardar no coração, porque isso vai ser indispensável. E aí ele tira a roupa e vai lavar os pés dos discípulos e começa a falar, olha, é assim que vocês têm que viver, a liderança. Então liderança não tem nada a ver com mandar, liderança tem a ver com servir, irmão. E é isso que Neemias fala aqui, ó, né? Ele diz, vinde e edifiquemos, para que nós não sejamos mais opróbrio. Então a gente tem que estar junto. Se você tem um chamado de liderança, você tem que ser o primeiro a dar exemplo, como foi colocado aqui, né? Você tem que primeiro ser o primeiro a fazer. O primeiro a limpar, o primeiro a arrumar as cadeiras, o primeiro a visitar, o primeiro a ser humilde, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a dividir, o primeiro a compartilhar. Você tem que ser o primeiro de tudo, senão não adianta, cara. É óbvio que conforme vai acontecendo as coisas e você vai
vivendo o Evangelho, vai formando mais e mais e mais servos de Deus que vão te imitando, né, que vão te copiando, que vão te seguindo nessa caminhada, né? Às vezes você vai ficar restrito porque as tuas funções vão mudar, né? Como quando você tem uma igreja de 10 pessoas, como eu, lá em Blumenau tive durante muito tempo, a nossa igreja tinha 10 pessoas, eu pastoreava 10 pessoas, era uma realidade. Quando foi para 600, 500 pessoas, vamos dizer assim, né, 500 para 600, já era outra realidade, eu não conseguia mais ir na casa de todo mundo, não conseguia mandar mensagem pessoal para todo mundo. Então, aí existe a continuidade da liderança, que é o delegar, o que é você ter formado gente que vai ser melhor do que você, que vai ser mais apta do que você, que vai estar mais na ponta da flecha, do triângulo do que você, porque você vai estar preparando outras lideranças, você vai estar fazendo outras coisas. E outra, o verdadeiro líder, ele não tem medo de quem é maior do que ele. O verdadeiro líder não tem medo de formar pessoas que são mais capacitadas do que ele, porque ele entende que está fazendo o seu trabalho. Ele não tem medo de encontrar uma pessoa que daqui a pouco vai estar pregando aí para multidões ou vai estar tendo milhões de seguidores, né? Então isso também é uma verdade, porque o verdadeiro líder, ele não se importa com ele mesmo, como já falei aqui, ele se importa com o todo da coisa, com o reino de Deus. E é isso que aconteceu com Neemias. Neemias, só para você entender, a gente vai ver isso aqui no decurso dos textos, ele ficou 12 anos em Jerusalém e depois voltou para ser copeiro do rei, cara. Olha o que aconteceu. Ele foi governador 12 anos, depois ele volta. Por quê? Porque ele tinha feito a parte dele, né? E aí, né, ele pega e declara, versículo 18, então ele lhe declarou: como uma boa mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E os magistrados, os sacerdotes e os judeus disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então tudo aquilo que Neemias viveu, tudo aquilo que ele falou, foi um motivo de esperança para aquele povo. Aquele povo precisava de alguém. A gente sempre vai precisar de alguém que seja inspirador. Um líder verdadeiro, uma pessoa que tem o Espírito Santo, alguém que foi chamado por Deus verdadeiramente, ele é inspirador. Ele faz outras pessoas quererem também estar com ele naquele projeto. Quando Jesus chamou os discípulos e falou para eles assim: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando a obediência, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você acha que foi um mandato fácil? Você acha que foi uma comissão fácil? Eles saíram dali, eram 12 jovens, porque o mais velho era Pedro, que tinha 30 anos, porque era o único que pagou o imposto do templo e só pagava quem tinha mais de 30 anos. O resto era tudo gente nova, tudo gurizada, 19, 20, 22, 24 anos. E aí ele pega esse bando de pescador, de publicano, que um era publicano, Mateus, né? E aí aqueles caras que estavam lá e dizem assim: agora vocês vão fazer discípulos pelo mundo todo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Para pensar. Aqueles homens, eles tinham que ser inspiradores, porque você não diz para uma pessoa que ela é sua discípula: ah, você é meu discípulo. O cara vai olhar para a tua cara e vai dizer: ah, sai fora, maluco. Agora, quando você é alguém inspirador, a pessoa vai olhar e vai dizer assim: pô, eu quero ter o que esse cara tem, eu quero viver o que esse cara vive, eu quero ser como essa pessoa é, eu quero ser como essa moça é, como essa mulher é, eu quero ter esses frutos na minha vida, eu quero ir após ele, eu quero fazer aquilo, quero dar continuação àquilo que ele começou, eu quero estar junto nesse projeto, porque isso é de Deus, isso vale a pena, é algo que vale a pena viver. Você está entendendo? E você não precisa ser um pastor integral como eu sou, você tem que ser alguém que entendeu o teu chamado, a tua vocação, e entendeu que existe algo que você pode fazer ao redor de você para reconstruir o que está destruído. É simples assim. Então, Neemias falou isso e mostrou para eles: olha como a boa mão de Deus estava com a gente, está comigo. E aí a galera falou: não, então vamos junto, né? E aí olha só: o que ouvindo Sambalá o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Por que ele fala isso? Porque se você for pegar lá em Esdras capítulo 4,
no versículo 12 em diante, né, que foi o começo daquela reconstrução, o começo de toda essa história que nós estamos lendo agora em Neemias, quando Esdras começou a edificar o templo, botou o fundamento do templo e começou a reconstruir a cidade, eles começaram a acusar Esdras, né, e Ageu de se rebelarem contra o rei. E eles mandaram cartas para o rei, e as cartas do rei vieram, e eles paralisaram a obra. Pode parar de fazer tudo. E aí agora o Sambalá, que era um cara, um príncipe que morava ali perto, e o Tobias, que era um escravo amonita de Amon, eles, junto com esse Gesem aqui, eles começaram a zombar e falaram, ameaçaram Neemias e aqueles que estavam com ele: olha, vocês vão se rebelar de novo contra o rei. A gente vai dedurar vocês, a gente vai fazer alguma coisa para impedir vocês de alcançarem isso. Nós não vamos deixar isso acontecer. Vocês estão se rebelando contra o rei. Agora para pensar, o próprio rei da Pérsia, Artaxerxes, tinha mandado eles fazerem aquilo. Quando eu comecei a igreja lá em Blumenau, eu tive uns 3 ataques desses, gente. As 3 pessoas se levantaram. Mandaram carta para o Rina, mandaram carta para o Digão, mandaram carta para o Natanael, foram na igreja do Natanael, meter o pau em mim, falar mal de mim, dizer que eu estava pregando heresia. E, cara, eles estavam sendo usados pelo cão. No começo da obra tinha 15 pessoas. Você acha que eu me justifiquei? Você acha que eu fui atrás para dizer? Eu fiquei esperando. A primeira foram atrás de mim e vieram e falaram: Marcos, o que aconteceu? Eu não sei, não estou sabendo de nada. Ah, porque falaram isso, falaram aquilo. Eu falei: olha, se falou, eu não sei. Mas se falou, tá aí, a coisa tá aí, é isso aqui. O que eu vivo é isso, o que aconteceu foi aquilo, vocês deviam ter me perguntado, vocês não me perguntaram, estão me perguntando agora, tudo bem. A segunda vez, nem deram retorno, nem teve eco. O Charles está aqui, ele lembra disso. Então, nem teve eco, por quê? Porque, cara, a gente não se justifica. Quem nos justifica é o Senhor. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Se Deus colocou no coração, se você está fazendo o que é certo, por isso que a melhor coisa que existe é a verdade. Se você faz o que é certo, se você faz aquilo que Deus colocou para você fazer, se você é uma pessoa que entendeu o teu chamado, que está vivendo o teu chamado, fica descansado. Vai em paz, meu. Vai em paz, vai fazer. Aí aqui os caras começaram a ameaçar, né? Eles vão te ameaçar. Uma vez um pastor lá em Blumenau me chamou e falou assim: cara, como é que vai pagar as contas da igreja? Tu só lida com maconheiro, é tudo gente muito jovem, tudo maconheiro. Maconheiro não tem dinheiro, não gasta dinheiro não vai dar dízimo e oferta. Eu falei assim: cara, quem disse que eu estou preocupado com dinheiro, cara? Quem disse que eu vim para Blumenau para ganhar dinheiro, cara? Você acha que se é de Deus, os maconheiros vão parar de fumar maconha, vão dar o que eles davam na droga, eles vão dar para pagar os aluguel das igrejas e fazer a parada acontecer. E foi isso que rolou, foi isso que aconteceu. É só você ver a base da igreja de Blumenau, do Bola de Neve de Blumenau. Olha a base da igreja. É tudo cachaceiro, era ex-cachaceiro, ex-maconheiro, ex-traficante. Até polícia tinha. Olha, acabou de entrar. Então, a base era toda gente, tudo gente maluca, doente, cachaceiro, os caras tudo chegavam lá doidão, paravam de usar, a gente tinha que dar cesta básica, e Deus multiplicava, e Deus dava graça, e a gente pagava as contas. Isso mesmo, Deise. A gente não depende de dinheiro, a gente depende de fé. A igreja depende de fé. É por fé que a gente vive, não é por vistas. E pode ser a montanha que for, se você tiver fé, se você estiver dentro da vontade de Deus, vai acontecer conforme o Senhor colocou no teu coração. Para pensar no tabernáculo, para pensar no templo, para pensar em toda a obra de Deus até hoje. Cara, Deus faz, Ele é soberano, Ele nunca perdeu o controle. E aí olha só a resposta de Neemias para
a Sambalá, Tobias e Gesem. Então lhe respondi, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Acabei de falar isso aqui para vocês. É o Deus do céu que nos faz prosperar. Não é a nossa força, não é na força do nosso braço, não é por causa da nossa capacidade. É o Deus dos céus. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Simples assim. Ele nos faz prosperar e a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. É simples. Né? Eu estou lá em Criciúma agora. Fui para lá para dar uma força, para trazer uma chamada apostólica para o sul do estado de Santa Catarina, para montar igrejas, para plantar igrejas, para fazer as igrejas se fortalecerem, para a gente viver uma expansão do reino aqui no sul, porque esse é meu chamado. E aí o que acontece? Eu chego 2 meses depois, fecha tudo em pandemia, ninguém pode se reunir, ninguém pode congregar, eu vou ficar o quê? Chorando? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, vou continuar fazendo do jeito que dá, por isso que eu estou aqui. Não é nem a minha, cara, eu nem gosto desse negócio aqui. Você acha que eu tenho jeito? Estou sentado em cima de uma cama, com os travesseiros nas costas aqui, com o meu gatanhão aqui, que é o meu suporte. Tu acha que é a minha isso aqui? O meu negócio é tete a tete, cara. Mas eu estou aqui. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. E aí eu estou inventando coisa. Porque aqui está escrito, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. A gente vai edificar de alguma maneira. Nisso, eu estou pregando 2 cultos domingo. A igreja de Criciúma é pequena. Eu estou pregando 2 cultos. Eu tinha uma frequência num domingo de 35, 40 pessoas, agora nesses últimos meses da pandemia. Aí nesse domingo a gente fez 2 cultos. Esse domingo último que teve agora. Eu fiz a conta. Eu contei de manhã, porque eu prego de manhã e prego à noite. Contei de manhã, tinha 25. Contei à noite, tinha 35. 25 com 35 dá 60. Opa, já tem mais gente. Por quê? Porque essa é a minha parte, eu tenho que fazer, eu tenho que pregar. Né? Eu tenho que aconselhar, eu tenho que visitar. É isso que eu vou fazer. Eu tenho que pastorear. É isso que eu vou fazer. E Deus vai dando graça. Ele vai nos fazendo prosperar. Agora olha só o que ele fala para os três sem vergonha que queria impedir a obra. Mas vós não tendes parte nem direito e nem memorial em Jerusalém. A gente tem que conseguir, queridos, avaliar quem é ovelha e quem é lobo. Você tem que saber quem é ovelha e quem é lobo. Por isso que você tem que guardar no teu coração, por isso que você tem que ser prudente. Porque existem as ovelhas e existem os lobos. Às vezes tem umas ovelhas difíceis, umas ovelhas encardidas, que gostam de se enrolar no carrapichos, que são atrapalhadas mesmo, são tolas, são umas ovelhas tolas. Né? Eu tenho umas ovelhas do aprisco do Senhor que Deus me deu para cuidar, que são tolas. Dá vontade às vezes de pegar e dar uma surra. São ovelha tola, mas não são lobo. Agora tem lobo. E o lobo não tem parte. Tu ria, Charles, seu sem vergonha. O lobo não tem parte com a gente. O lobo é aquele que quer se dar bem no meio da galera. O lobo come as ovelhas. Ele tira a pele das ovelhas. Ele quer dilacerar as ovelhas. E aí é que é o problema. Com ovelha encardida, ovelha difícil, ovelha tola, eu tenho paciência, eu tenho amor, eu vou até as últimas consequências, eu não desisto. Agora com lobo, mano, aí é no cajado, é na porrada. Né? No cajado espiritual, e se for preciso, a gente dá umas 2 cabeçadas no cara e finaliza, entendeu? A gente faz que nem Jesus no meio dos sacerdotes que transformaram a casa do Senhor, casa de oração, em casa de salteadores, que queriam cobrar usura dos irmãos que ia lá pagar o dízimo, pagar a oferta, entregar sacrifício. Eles iam lá e cobravam a taxa de câmbio do templo, um absurdo, ganhando dinheiro, rios de dinheiro. E aí Jesus faz um arrazoague, que era um chicote, quebra tudo e faz uma confusão desgranada. E não é pecado não, mano. Ele é sendo o bom pastor. Então a gente tem que entender isso. Amém? A gente tem que entender isso. Tá? Então, um lobo não pode estar no nosso meio. Né?
E o lobo ele vai estar justamente disfarçado em pele de ovelha. Jesus ele alertou a gente. E você e eu, nós temos que sempre cuidar, porque a nossa natureza carnal, depravada, ela é uma natureza que ela não se converte. Ela não se converte. Então, como ela não se converte, o que acontece? A gente tem que matar ela todo dia. Martinho Lutero, e com isso eu termino, Martinho Lutero falou: eu pensei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar, por isso preciso afogá-lo todo dia. Então isso eu e você temos que fazer. Amém? E ao mesmo tempo, conforme a gente vai amadurecendo na fé, a gente não deixa mais os lobos também se aproveitarem do rebanho de Deus. Paulo lutou contra os gnósticos, João também, né? Lá em Atos a gente vê que Simão Curtidor queria comprar o dom do Espírito Santo. Pedro falou para ele: cara, fica tu com o teu dinheiro, sai fora daqui porque o bagulho aqui é diferente. É isso aí, Larissa. Amém, queridos? Que bom que você começou a ler o livro. Dá um abração, um beijão lá no Fábio. Final do ano estamos aí, se Deus nos permitir. Amém? Amo vocês. Galera, fechou? Vamos orar? Semana que vem vamos para o capítulo 3. Só deixa eu dar um toque para vocês. Na semana que vem a gente vai fazer às 10 horas, porque no final da tarde, começo da noite, eu vou estar visitando um projeto social lá perto da minha cidade, lá no Rincão. E a gente vai estar indo lá para ver um trabalho lá que é feito, que é muito legal. Então eu vou chegar tipo 9 horas, 9h30, e aí vou estar aqui com a live às 10 horas, tá? Terceiro capítulo de Neemias, né? Pra gente ver aí o que esse cara fez de tudo lá na época dele. Amém? Que serve de exemplo pra gente agora. Amém? E aí a gente vai conversando, tá? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Segue a página lá do Compartilhando Esperança, né? Que a Deisiane está aí, ó. A Deisiane já entrou como Deisiane, já entrou como Compartilhando Esperança, já entrou de tudo quanto é jeito que pode entrar. Né? Ela vai colocar aí o link da página. Segue lá tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente tem colocado uns videozinhos, a gente tem colocado umas mensagens, tem muita coisa para ler também, né? E lá você também encontra, @compartilhando esperança, compartilhando.esperança. E aí tem o livro, tem como você comprar o livro, tem uma loja virtual, né, para você abençoar a pessoa. Se você está na região de Criciúma, se você está na região de Blumenau, a gente consegue te entregar esse livro sem custo, né? Senão a gente só vai conseguir fazer isso através do correio, né? Aí tem o custo adicional do frete, mas caso contrário você já pega direto com a gente ali na região de Blumenau, né? Nas igrejas que tem ali os pastores são todos filhos na fé, então eles catam aqui no sul também, a gente consegue deixar em algum lugar para você pegar, tá? Tamo junto, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Papai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa porção das Escrituras que nos edificam, Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa live, abençoa aqueles que vão ver depois, Pai. Que em nome de Jesus a gente sempre, Senhor, entenda que em Ti nós podemos fazer proezas, Pai. Que em Ti, Senhor, nós podemos sempre de novo ter esperança, Senhor, e edificar e reconstruir aquilo que foi assolado. Tua palavra diz que Tu és o Deus que nos restitui, o Deus que nos perdoa, o Deus que restaura as nossas vidas. Então que a gente possa ser expressão disso aqui na terra também. Nos dá uma noite abençoada na Tua presença, um descanso, e que cada um de nós cresça, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Assim Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Daqui a pouco a Rogéria vai fazer lá a live de oração, na torre de oração. Se você quiser estar dentro, só colar, né? Final de semana está chegando. Amanhã a gente tem NV.
Domingo tem culto às 10 e às 18 horas. Eu vou estar, na verdade, tem às 10 e às 18 horas, isso mesmo. A gente vai ter lá, cola na igreja, tá? Tamo junto, viu? Abraço para todo mundo, Laricinha, lá de Sampa, filhinha na fé. Nossa, Larissa, eu tava fazendo as contas desde 99, a gente se conhece, hein? Meu Deus, isso é muito tempo. Falou, Charles, Deus abençoe. Em nome de Jesus, te cuida da tua família aí, dá um beijão em todo mundo, tá? Tô com saudade de vocês. Tá, eu te mando sim. Na verdade, a Deise vai mandar, fala com ela aqui, ó. Ah, o link do NV. Ah, tu entra lá no Bola de Neve Criciúma, Larissa, tá? Amanhã às 8h30, nós estamos fazendo os 7 passos. Eu não lembro agora qual é o Bola de Neve Criciúma. É Bola de Neve Criciúma, tu entra lá, às 8h30 vai estar o Marinho, ele está dando os passos, nós vamos para o 8º passo do NA, tá? Ele é alguém que me ajuda lá, ele vai estar dando esse NV amanhã, e eu vou estar numa live aqui com o pastor Jefferson lá de Garopaba, a gente vai estar falando aí sobre sós de Jesus, que é só as palavras que Jesus declarou, né? Então a gente vai estar aí dividindo aí a palavra de Deus, tá? Amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima.